Olá pessoal, tudo bem? Qual será o poder de influência da coletividade sobre o indivíduo? Por que determinadas pessoas, quando numa massa, num coletivo de pessoas, se comportam de maneira diferente do que se comportariam quando isoladamente? Claro que esse fenômeno da psicologia das massas é um fenômeno complexo e que já foi objeto de estudo de variadas áreas do conhecimento, e a psicologia não ficaria de fora dessa observação. Segundo Freud, estudando a psicologia das massas e a análise do eu, percebeu que havia como se fosse uma alma coletiva, que faz com que o pensamento, o sentimento e até mesmo o discernimento dos indivíduos envolvidos numa coletividade entrassem num certo tipo de alma coletiva, e dependendo da sugestionabilidade do indivíduo, ele ficaria mais propício àquela alma coletiva e àquele fator que ele considera como um fator hipnotizador. O que acontece? Quando o senso do eu, quando o senso crítico do indivíduo, quando sua percepção consciente caem por terra, entram em ação determinadas forças inconscientes. E essas forças, elas se comunicam com os nossos próprios instintos. O próprio Carl Gustav Jung, observando essa questão do ponto de vista da psicologia analítica, observa que quanto menos o indivíduo tem contato com o seu self, o self é o si mesmo, a sua totalidade, mais ele se adentra pelo campo da sombra, sendo e estando vulnerável às forças arquetípicas desse inconsciente coletivo, fazendo com que a persona, que é a máscara que ele apresenta na relação com a coletividade, muitas vezes fique padronizada dentro de comportamentos que são próprios da massa e não da identidade verdadeira da pessoa, do indivíduo, que em essência significa não dividido, mas pela alienação do indivíduo com referência a si mesmo, ele se deixa adentrar por essa força do comportamento coletivo. E disso nós vemos uma espécie daquilo que o psicólogo Léo Festinger chamou de dissonância cognitiva. O indivíduo quer acreditar com tamanha força em determinados pontos de vista que ele não tem o acesso do discernimento, não tem o acesso da razão, não tendo contato com seu fator de orientação interna, que é o self, ele busca outros fatores de orientação. Daí surge a força coletiva de determinados lemas: Deus, pátria, família, as forças armadas, que ganham um poder de orientação externo. O indivíduo busca externamente um fator de orientação porque se desconectou das suas forças internas. E pior ainda, quando ele perde o contato com o crivo do discernimento, da razão. É triste ver como determinadas pessoas se deixam conduzir, até mesmo pelas notícias falsas, e vimos recentemente, pessoas citam o nome de personalidades que sequer existem, ou colocam o nome de cantoras famosas, por exemplo, dizendo se tratarem de eminentes juízes, eminentes procuradores ou outros técnicos e pesquisadores, quando na verdade há um processo de manipulação que seria verificável naquele instante. Mas a pessoa se deixa levar porque, no fundo, quer acreditar em algo, quer fazer valer algo, perdendo contato consigo, se deixa identificar com a própria sombra. Isso ganha proporções ainda mais preocupantes na era moderna, por conta da chamada modernidade líquida, em que os meios de comunicação têm um amplo alcance. E há todo um trabalho a ser feito, um trabalho de construção de senso crítico, um trabalho educacional, um trabalho de não perder o contato com aquela proposição do templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. E até mesmo uma ampliação
do pensamento de René Descartes. Ficamos muito presos àquela etapa, àquela fase do pensamento de Descartes, penso, logo existe. Mas Descartes trazia antes disso algo extremamente importante. Duvido, logo penso, logo existe. Portanto, se permita duvidar às vezes daquilo que chega a você como uma verdade absoluta. Duvide não no sentido de duvidar das conquistas científicas, não, mas daquela informação que chega sem uma maior consistência e que uma simples verificação faria ver que se trata de um absurdo. E na massa, não perca o poder de pensar individualmente, porque isso pode levar a absurdos, como temos visto, de pessoas marchando sem sentido, de pessoas presas à frente de um caminhão, de pessoas que acreditam em informações pueris, infantis, e o grande problema é que, como tem os seus conteúdos emocionais acessados, seja por manipuladores, seja por pessoas que querem distorcer determinadas informações, podem levar a um comportamento extremamente agressivo e violento das massas. Se as massas, se as coletividades, por um lado, são importantes para movimentos de transformação, quando baseadas em valores nobres, se tornam forças ensandecidas, violentas e agressivas, extremamente perigosas, quando perdem o contato com o eu, quando se distanciam do processo de autoconhecimento, quando se distanciam da possibilidade de uma análise mais crítica. Por isso, duvide. Duvide inicialmente, não como processo de duvidar de todas as outras pessoas, mas como um processo de senso crítico que deve estar presente nesse momento, para que os indivíduos não sejam simplesmente conduzidos pelas massas, mas que quando se agreguem em coletividades estejam presentes de forma saudável, em contato profundo com o seu eu, para não serem fantoches na mão de manipuladores. Um grande abraço a você e até nosso próximo momento de reflexões.